R$ 1 bilhão. Uma belíssima contratação do Botafogo. O que a gente viu por aqui foi algo lamentável. Não foi de altíssimo nível a partida entre Botafogo e Boa Vista. Quem acompanhou foram a Natália Lara, o Carlos Eduardo Lino, o Felipe Bastos, e eles trazem os detalhes do jogo aqui para vocês. Oi, Rizek, Mansur, Conrado, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal que está acompanhando o Troca. Bom, empate entre 1-1 entre Boa Vista e Botafogo e um empatezinho, hein, gente? Que sensação de um jogo que poderia ter sido muito melhor do que foi, porque agora, pretensões para o Boa Vista de G4 já não tem mais. Para o Botafogo, para brigar pela sequência do Campeonato Carioca, também vai ter que dar aquela remada que tem o Vasco na última rodada. Lino, Felipe Bastos, estivemos juntos. Vamos dar uma olhada nos lances do jogo e bora falar sobre esse jogo que foi devagar. Foi sofrido. Natália, Felipe, amigos, o que a gente viu por aqui foi algo lamentável, porque o jogo foi muito ruim. E eu não esperava esse planejamento do Botafogo, honestamente. Esperava que o Caçapa visse o time principal hoje, mobilizasse o torcedor do Botafogo e fosse para a Argentina para enfrentar o Racing com outro astral. O astral não tá legal, Felipe. Não tá, o Botafogo faltou um pouquinho de intensidade, faltou um pouquinho de competitividade. A equipe do Boa Vista soube jogar o jogo também. Saiu em transição algumas vezes, teve boas chances de jogo, de gol também. E é isso que complica um pouquinho o Botafogo, assim, até para mobilizar. O Lino foi muito bem agora. Até para mobilizar o Botafogo precisava de mais ímpeto, né? Então o Botafogo abriu muito mão do Campeonato Carioca e agora ele sofre para ir classificar. E se o Caçapa precisava conhecer alguém, ele conheceu os jogadores que estão por aí desde o início do campeonato, tentando algum espaço. Aí está 1-0 do Boa Vista, né, Felipe? 1-0, boa jogada aqui pelo lado esquerdo, né, com Mascarenhas. O artilheiro, né, o Zé Vitor, complementou ali o chute do Marcos Paulo. Mas foi muito pouco, assim, o que aconteceu dentro do jogo. O Juan, né? O Juan Cruz foi bem, né? Bem no jogo, estreou muito bem, boa solução para o Botafogo também, para a sequência. Gostei do Cuiabano também, se movimentou bem. Acho que o Cuiabano vai brigar por posição nesse time do Botafogo com Alex Telles. Acho que tem nível para isso. Em vários momentos, o Botafogo flertava com isso aí, né? Com o segundo gol, tomar o 2-0 e ver o jogo ir para o espaço de vez. E eu não sei não se o David Ricardo começa jogando, até pela suspensão do Barbosa e o Bastos também machucado. O David Ricardo acaba de ser contratado do Ceará. Aí a gente vai vendo o gol do Kaique, né? O terceiro gol dele na competição. Bom atacante forte, presença de área. Aproveitou também, né? Já mostrou faro de gol, né? Já são 3 gols aí do Kaique. Que entra, aproveita. O Juan Cruz começa aquela jogada ali, a jogada do gol. Tem boa movimentação, conseguiu algumas boas jogadas. Nada, quase nada do jogo, Natália. Quase nada. Inclusive que oitavo empate, né, do Boa Vista na competição. Primeiro empate do Botafogo no Campeonato Carioca e a primeira vez que as duas equipes empataram lá em Bacaxá. Bom, é isso, Rizek. A gente volta com vocês. Obrigado, Natália. Depois dos jogos de hoje, a classificação do Campeonato Carioca ficou assim. A gente coloca na sua tela o Flamengo com a melhor campanha. Vai dando a lógica, né? O Flamengo pode ser, entre aspas, virtualmente campeão. Campeão não é um... Se o título estadual em si já não é um dos grandes acontecimentos, a Taça Guanabara, que é a primeira fase, tampouco. Mas o Flamengo pode ser virtualmente campeão da Taça Guanabara amanhã se o Volta Redonda perder para o Sampaio Corrêa, porque o Flamengo vai para a última rodada com 3 pontos a mais. Primeiro critério é o número de vitórias. Se o Flamengo perder, o Volta Redonda ganhar, ele iguala. Mas a diferença em saldo hoje, o Flamengo tem 15, o Volta Redonda, se perder, fica com 0. E é evidentemente que não é possível o Volta Redonda tirar 15 gols de saldo na última rodada e o Flamengo seria virtualmente campeão. E sobre a classificação, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, Fluminense jogam amanhã, né? Podem passar Botafogo e Vasco. O Vasco, a questão do Fluminense, são 3 pontos e ficaria no saldo, né? Mas mesmo assim, né? Vasco e Botafogo alerta aí nesse final de carreira. E o Vasco e o Botafogo se enfrentam na última rodada. E Bangu rebaixado. Isso. Fala pessoal, parando aqui o vídeo rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, comentar aqui embaixo o que achou do jogo de ontem, compartilhar com amigos o conteúdo, amigos que não conhecem o conteúdo, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal. Notícia do Fogão, temos 4 planos de membros, planos de R$3, de R$5, de R$15 e valores maiores, aí para quem ganha em dólar, euro, libra, quer ajudar com valores um pouco maiores, já que você pode converter para real e fica baratinho no bolso de quem ganha essas moedas mais valorizadas. E temos aqui em cima o LivePix e temos ali em cima o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Ajude como quiser, mas dá moral.
somos o canal que mais posta horas somadas diariamente no mundo sobre o fogão. Então dá trabalho, é muito desgastante, é caro de fazer, então a sua ajuda é muito bem-vinda. Vamos seguir aqui com reações. Botafogo que já gastou, desde que virou SAF, pouco menos de 3 meses, 3 anos, desculpa, 1 bilhão de reais. E nessa janela, os jogadores já acertaram, passou dos 536 milhões de reais. Acho que esse ano a gente vai gastar 1 bilhão e eu quero ver Maurinhos, eu quero ver Leilas, eu quero ver pilhados, revoltados com essa notícia, porque o Botafogo é sim o time mais rico do Brasil. Pessoal, vamos reagir aqui a mais coisas e já já a gente volta. Link dos canais aqui parceiros que a gente reagiu aqui na descrição. 1 bilhão de reais. Esse é o total gasto em aquisição de atletas pelo Botafogo na era Textor, desde que se tornou SAF. Muita gente ainda não entendeu, muita gente ainda não assimilou o impacto que isso é, não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo a partir de agora. Olha, eu há muito tempo venho dizendo nas redes sociais, e quem me acompanha sabe que Grêmio, Inter, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Fortaleza, Ceará, Vitória, Coritiba, Fluminense, Vasco, vai todo mundo ficar para trás. Eu falo isso há 3 anos. Eu sei que você que me acompanha desde o comecinho sabe exatamente do que eu estou falando. Pô, surgiu um canal novo aí, o cara anda falando sobre econômicos de futebol, falando sobre Botafogo. Pois é, eu falo isso desde lá de trás. E a gente consolida, após 3 anos de SAF Botafogo, o entendimento de que o Botafogo é o clube economicamente mais poderoso do futebol brasileiro. Ele não é o clube que mais arrecada, mas ele é o clube que mais gasta, o que faz dele o clube mais poderoso do futebol brasileiro do ponto de vista econômico. Nem mesmo clubes que arrecadam na casa do bilhão conseguem acompanhar o Botafogo em gastos. Para muitos, isso é injusto, deveria ter um fair play financeiro que limitasse. E a Liga, que está para nascer, ontem inclusive eu vi o André Fica, que é um dos advogados da Libra, falando no Sportsmaker, que é um Sportmakers, que é um canal de YouTube muito bom, inclusive, diga-se de passagem, dizendo que cada vez mais LFU e Libra estão maduras para poderem se unificar. Esse ano de 2025 deve consolidar essa união, essa fusão entre os 2 blocos, que serão sócios de um terceiro bloco unificado, e esse terceiro bloco vai ser uma liga de clubes independentes, e ele deixou claro que o fair play financeiro vai ser discutido lá. O John Texel tem um plano de negócios muito nítido e muito claro. É intensivamente colocar dinheiro em atletas, em direitos de aquisição, em um mercado onde é desregulamentado o fair play financeiro, para que ele possa comprar por X e vender por 2X. Comprar por X, vender por 3X, 5X, 10X, como foi no caso do Júnior Santos, 50X. Então, esse modelo de negócios dele está absolutamente bem testado e validado, porque ele não só faz muito dinheiro, está lavando a égua de fazer dinheiro no Botafogo, como também ele está deixando títulos pelo caminho, como uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. E eu quero ressaltar para vocês esses valores. Aqui o Fogonet trouxe um levantamento dizendo que o Botafogo, nessa janela, chegou a 536 milhões em contratações só em 2025. O Fogonet fez aqui uma cuidadosa conta, levando em consideração a cotação das moedas naquele dia onde o valor foi empenhado, bem como a distinção entre o que é euro e o que é dólar, né? Porque, embora a cotação do euro e do dólar sejam muito parecidos, existem diferenças. Olha o caso aqui do Nathan Fernandes, 10 mil dólares, 58 milhões de reais. Arthur, 10 mil euros, 62,5. Quer dizer, uma diferença de 4 milhões e meio de reais. Bom, você já está careca de saber esses valores, porque eu trago eles a cada nova contratação, mas a gente pode passar de novo. Jefinho, 34 milhões, Arthur, 62,5, Wendel, 125, Léo Link, 11, Davi Ricardo, 10,4, Juan Cruz, 48, Jair, 89, Nathan Fernandes, 58, Santi Rodrigues, 98. O Santi Rodrigues ainda não foi oficialmente anunciado pelo Botafogo, e o Wendel só chega em junho. Agora, o mais interessante é você vir aqui no corpo da matéria
e você vê o seguinte: os valores já são um recorde absoluto na história do clube. O atual campeão brasileiro da Libertadores, segundo o GE, quer dizer, não é uma página botafoguense falando, mas é a própria apuração da Globoesporte.com, o Botafogo gastou 413,7 na temporada de 2024 e 114 milhões nas temporadas 2022 e 2023. Você vê que o John Textor ele chegou devagarinho, botou ali 114 milhões no finalzinho de 2022, mas na verdade 2023, né? 2024, 413, e aí ele já começa a ganhar títulos e agora ele aumenta a aposta. Tá? E aí o Botafogo, se você somar todos esses valores, se você somar 413 mais 114 e agora esses 536, você chega a 1 bilhão e 63 milhões de reais. O que tudo isso significa? Significa muita coisa. Significa que o Fluminense nunca mais numa janela vai competir com o Botafogo. O Vasco nunca mais vai competir com o Botafogo numa janela. Internacional, Grêmio. Você vai ter ali competições pontuais. Por exemplo, o Santos deu um chapéu no Botafogo em relação ao Rollheiser. Realmente aconteceu, mas não foi porque o Santos tem mais dinheiro e é mais poderoso do que o Botafogo financeiramente. Foi porque o Botafogo fez a opção de não fechar o Rollheiser na semana passada em função de uma negociação em andamento contra um jogador que tecnicamente é superior ao Rollheiser, que é o Santi Rodrigues. O Botafogo tinha, na escala de priorização, 3 jogadores: Bitelo, Santi Rodrigues e, como terceira opção, Rollheiser. Como o Rollheiser era a terceira opção, calhou dele fechar primeiro. Era só o John Textor assinar um papel, apertar um botão e já era. Rollheiser era jogador do Botafogo, independente da proposta do Santos. Inclusive, o atleta opta por jogar no Botafogo ao invés do Santos num primeiro momento. Só que o John Textor, sabedor do avanço com o Santi Rodrigues, falou: não, vou dar uma segurada. O Rollheiser não quis esperar. O staff do atleta não está errado, está querendo ver o que é melhor para eles e foram para o Santos. Mas perceba, quando o Botafogo demonstrou interesse, o Santos também, o Rollheiser não pensou 2 vezes, ele optou pelo Botafogo. Esse é o X da questão. Quanto mais a SAF do Botafogo se consolidar como um projeto vencedor de títulos, sempre com times poderosos dentro de campo, com esse espaço enorme na mídia que o Botafogo reconquistou a partir de 2024, naturalmente, menos os jogadores quererão ir para outros clubes, como, por exemplo, Santos, Grêmio, Internacional, até mesmo outras SAFs. Por que o cara vai querer hoje ir para o Atlético Mineiro podendo estar no Botafogo? O Botafogo é o time que ganha do Atlético Mineiro uma final de Libertadores com 1 a menos. Por que ele vai querer ir para o Galo? Não faz sentido jogar no Galo. Só faz sentido jogar no Galo se ele lá for titular absoluto e aquele for opção no banco de reserva, que é o que aconteceria com o Rollheiser, se ele viesse junto com o Santi. Embora ele tenha ali uma posição um pouco diferente, mas no final do dia vai chegar um cara para a ponta direita que vai botar o Rollheiser no banco, porque ele é essa terceira opção. O Botafogo ele tem 5 opções por posição. Isso não foi dito por mim, isso foi dito pelo Alessandro Brito, diretor de futebol do Botafogo, numa entrevista que ele fez, salvo engano, lá no Linha de Passe, né? No Linha de Passe. Linha de passe, não, no Bola da Vez da ESPN. Para cada posição, o Botafogo tem 5 opções. Por exemplo, Bitelo, Santi, Rollheiser, e tem outros 2 aqui, que são ainda mais fraquinhos do que o próprio Rollheiser. A SAF no futebol brasileiro, ela é um fenômeno que ela é possível da forma como ela está acontecendo, porque é um fenômeno desregulamentado. Quer dizer, você não tem uma lei que regule a questão do fair play financeiro no Brasil. E o John Textor habilmente soube se posicionar num mercado que seja desregulamentado e que tende à desregulamentação por um bom tempo. Por quê? Porque o fair play financeiro ele não é uma coisa positiva para os demais clubes brasileiros. Corinthians, Santos, enfim, Fluminense, vários clubes aí no Brasil gastam muito mais do que arrecadam há muitos anos. E por conta disso, esses clubes, ainda sem uma gestão profissional, se tiverem um fair play financeiro, definitivamente eles vão para o buraco de vez. Até outro dia, Vasco, o Cruzeiro, tudo na Série B que não conseguia nem voltar, o próprio Botafogo. Mas gastar o quanto você arrecada, ainda assim, para o Botafogo, não é um drama muito grande, já que o Botafogo está chegando na casa dos 700 milhões de reais em receitas. E ao que tudo indica, quando o John Textor começar a acelerar em vendas de atletas,
como começou a fazer agora nessa temporada, vendendo o Luiz Henrique por ridículos 35 milhões de euros, é um valor abissal, a receita do Botafogo vai explodir de uma tal forma que o Botafogo vai ter uma margem de investimento tão maior do que a dos seus adversários, que ainda assim o Botafogo vai ser extremamente competitivo. Claro que para quem pensa do ponto de vista botafoguense, é melhor que não tenha. É melhor que o John Textor venha aqui e largue 1 bilhão em contratações e dane-se. Porque no final do dia existe um regime de caixa único. Você não pode pensar no Botafogo mais como um clube isolado no universo. Ele não é. Como o Fluminense hoje é, como o Internacional hoje é. Eles são clubes isolados no universo. O Botafogo não. O Botafogo faz parte de uma holding que detém outros clubes, na Europa, inclusive, clubes grandes, como o Lyon, por exemplo, que arrecadam na casa de 1,5 bilhão de reais ano, ok? Então, uma arrecadação bilionária. E, em função disso, existe um pote de dinheiro onde todas as receitas vão para lá. E o John Textor, ele mexe com essas receitas, alocando recursos nos seus clubes de forma estratégica. Ora, deixa eu tirar 200 milhões, 300 milhões, deixa eu tirar 500 milhões de reais aqui do Lyon e passar para o Botafogo. Deixa eu tirar 500 milhões do Botafogo e passar para o Lyon. Ele pode fazer isso. Não há nada que impeça. Inclusive, essa é a regra do mercado no capitalismo global. As holdings podem fazer isso em qualquer segmento da economia. Existem holdings no varejo, existem holdings na energia, existem holdings na logística, existem holdings no setor de saúde, no entretenimento. Existem holdings em todos os setores da economia. Em qualquer setor da economia, as holdings podem mandar dinheiro para as suas subsidiárias, ou melhor, para as suas empresas filho, vamos assim dizer. Você tem a empresa mãe e tem as empresas filhotinhos, que são aqueles captadores de recurso que alimentam a caixa da holding. Então, um filho está doente, enquanto o outro está aqui, ó, prosperando. Você pega uma lasquinha do dinheiro de quem está prosperando e transfere para o filhinho que está doente. Injeta capital lá, recupera a saúde financeira daquela empresa, daquele filhote que está doente, até que ele seja capaz de andar com as próprias pernas. E é assim que funciona. Qualquer regra de fair play financeiro que eles queiram falar no futuro não vai poder ignorar a Constituição brasileira e a lei federal. Beleza? Essa é a regra do jogo. Então, por mais que eles queiram impedir o projeto do Botafogo, eles não vão conseguir impedir o projeto do Botafogo no todo. Podem até atingir em parte, mas certamente não no todo. Eu ainda tenho uma suspeita que o John Textor pode perder a linha e investir 1 bilhão de reais este ano no Botafogo. Ou seja, essa foi 1 bilhão no todo, né? Mas eu acredito que pode ser 1 bilhão nessa temporada. Manel, você está completamente maluco. Não tô, não. Para prestar atenção. Ele já gastou 536, beleza? Se chegar o Bitelo, você tá botando aí, ó, 536, bota aí mais 120. Você vai a 650. Beleza? 650. Aí você traz um Jesus Medina da vida, um jogador para banco e tudo mais, tu vai gastar fácil aí mais 50. Se o Juan Cruz é 48, um Jesus Medina, que certamente é um jogador num patamar de mercado acima do dele, vai ser mais. O Botafogo chegaria a 700 milhões de reais em contratações. Sobraria aí pelo menos 300 milhões de reais e a gente sabe que o John Textor não vai passar numa segunda janela sem contratar ninguém. Claramente, o John Textor vai contratar jogadores no meio do ano e pode ser que ele gaste mais uns 300 milhões de reais ali. Não estou dizendo que isso é uma informação de que ele irá, mas é plenamente factível você acreditar que sim. E aí o Botafogo pode chegar não só a 1 bilhão nos últimos 3 anos, mas o Botafogo pode chegar a 1 bilhão numa única temporada, para poder chegar voando nesse Super Mundial. E não me surpreenderei se o Thiago Almada voltar só para a disputa do Super Mundial. Lembra do esquema da holding? Ele é jogador do Botafogo. Não se esqueçam disso. Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sobretudo vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo. Neste vídeo eu quero comentar sobre o Santiago Rodrigues, né? Novo reforço glorioso, gente, para a temporada de 2025. Esperemos que também para muitas outras, né? Que o Botafogo tem se reconstruído a cada temporada, né? Buscando no mercado jogadores para os lugares daqueles que saem. Acho que isso é o mais importante de tudo. Claramente que isso precisa ser muito bem feito, né, para que a equipe não perca qualidade. Nessa temporada, a equipe vem fazendo sim, algumas contratações importantes,
Contudo, na minha opinião, claramente precisa, né? Enfim, caprichar um pouco mais e também precisa tomar vergonha na cara, né? O Testor, e contratar o técnico para Botafogo, né? Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento até agora. Gente, isso é brincadeira, né? Vou deixar de lado esse assunto aqui, tá? Até para não irritar alguns de vocês, até para não parecer para alguns de vocês que aqui desse campo aqui é o campo que está contra, né? É o lado que torce contra o Botafogo, de jeito nenhum. Aqueles que acompanham o meu trabalho sabem perfeitamente como eu estou ao lado do Botafogo, torcendo para que o Glorioso ganhe até mais títulos. Acho isso muito importante para o futebol brasileiro e também sul-americano, né? Que o Botafogo possa ganhar muito mais. Então, é claro que a gente lamenta, né, quando se depara com a situação dessa, porque por mais que queiramos elogiar, não tem como não falarmos que é um erro não ter contratado um técnico até agora. Não há nada que justifique, absolutamente nada. Isso é, de fato, um grande erro. E, em virtude disso, né, o Botafogo pode ter mais dificuldades do que em outras temporadas para conseguir fazer aquela temporada de sonhos, né, com conquistas, né, chega na frente dos demais na tabela, para que o torcedor e torcedora do Glorioso tenha aquela honra, aquela felicidade, né, aquela alegria de olhar e se deparar com todos os rivais cariocas e até do Brasil atrás do Botafogo, né? Então vai ficar mais difícil nessa temporada? Vai, em virtude de que tem algo errado aí, né? Não contratou ainda o técnico, né? Então, contratou, portanto, um jogador. Em teoria, você precisa ter o técnico antes, né? Para que o técnico, na verdade, a maneira como ele treina a equipe, a maneira como ele concebe o futebol e faz a sua equipe jogar, permeie a busca por reforços no mercado, né? Poderíamos perfeitamente argumentar que não tem problema, basta contratar jogador com características parecidas com os jogadores que saíram, tal, basta contratar jogador para construir jogo, tal, não sei o quê. Não basta, gente. Por quê? Porque quando a gente olha para os nomes especulados de técnicos, percebemos que pode chegar qualquer um, né? Qualquer um. E, infelizmente, não deveria já ter o técnico na equipe. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Santi Rodrigues, que é o mais importante. Já fiz um vídeo, tem no meu canal um vídeo sobre o Santi Rodrigues, quando eu indiquei para o Bahia esteve perto de contratá-lo. Outras equipes também já estiveram muito perto de contratar o Santi Rodrigues, que, contudo, nunca saiu da equipe do New York em virtude do preço. É justamente por isso que ele não saiu. Todo mundo sempre quis abater um pouco, né, sobre o valor, né, exigido pelo City, e o negócio não aconteceu. Botafogo oferecendo aí 17 milhões, um valor muito alto, e é por isso que está contratando o jogador, né? Vamos lá, o Santi Rodrigues é um jogador de 1,72 m, às vezes parece bem mais baixinho, né? É um condutor de bola pelo corredor central, é um jogador que cai muito bem pelo meia, pelo aquele corredor central, jogando às costas de um centroavante, mas caindo muito pelo setor esquerdo, tá? É interessante como ele cai pelo setor esquerdo, lembrando muito o Almada, né? O Almada caía melhor, tá? O Almada, assim, gente, cada um, né? E é muito importante. Tive até esse diálogo com um amigo meu botafoguense que faz parte do grupo. Não faz mais, né? Mas que ainda com quem eu me comunico, né? O grupo lá do WhatsApp, do canal José Novares, que tá falando, enfim, se o jogador tinha as características do Almada. É muito importante, né? O Botafogo não se preocupar com essa questão e se preocupar em contratar grandes jogadores, porque se ele for diferente do Almada e ele for um grande jogador, ele vai entregar características para a equipe que a equipe de repente não tinha quando tinha o Almada jogando na equipe, né? O Santi Rodrigues, ele é parecido sim com o Almada, só que eu acho que a execução do jogo em alguns pontos deixa um pouquinho a desejar. Os dois têm, por exemplo, uma percepção de que eu mando muito bem no que eu estou fazendo, sabe? Eu sou muito bom. Os dois têm essa percepção. Mas na hora de executar a jogada, né, você tem uma situação em que as coisas estão ali mais ou menos difíceis, os dois vão para cima para tentar resolver a parada, ou com drible, com condução, ou com passe, né? Quando as coisas estão brutalmente difíceis, tá? E eu preciso ter um protagonismo na definição da jogada, ou fazendo um passe que é mais absurdo, que é mais difícil, ou então fazendo um drible quando ele é mais improvável e tudo mais, ou eu parto para essas ações mais complicadas, ou então eu devolvo a bola para um jogador que está um pouco mais atrás, recomeçando, né? Dando para a equipe adversária a condição de respirar, né? Porque, enfim, ficou muito complicado ali e eu não consegui, eu percebi que eu não tinha condição de, neste caso, fazer tanto a diferença assim.
Do que eu tô falando aqui? Eu tô falando do grau da personalidade futebolística, tá? Esses dois jogadores são jogadores que têm essa personalidade futebolística. O Almada é melhor nesse sentido. E ele é um dos melhores que temos hoje no futebol das Américas, né? Mesmo não estando jogando aqui no futebol sul-americano, tá? Então, é muito difícil a gente ficar esperando um jogador parecido com características semelhantes. O Santi Rodrigues não é o Almada, mas é um belo jogador que o Botafogo está contratando neste momento. Um jogador que entrega, por exemplo, muitas assistências, faz seus gols, teve uma temporada muito boa agora em 2024, foi o líder da assistência da Major League Soccer. Agora, algo muito interessante que pouco se fala do Santi Rodrigues, que eu destaquei no outro vídeo, vou deixar o link para vocês assistirem aqui, porque ele não deixa de ser complementar também, vocês vão obter muito mais informações também no outro vídeo, tá? Algo muito importante do Santi Rodrigues é o fato de que ele é um grande pré-assistente. Ou seja, ele participa da pré-assistência. É isso. Por que é importante o jogador participar da pré-assistência? Porque um jogador, veja, quais são as etapas básicas do jogo, né? A etapa, quanto à construção da jogada. Você tem a etapa primária, né, inicial, você tem a etapa secundária, né, ou intermediária, você tem a etapa final, ou etapa de execução da jogada, né? Então, o que acontece? Um jogador, né, um centroavante, por exemplo, é aquele jogador que dificilmente vai participar da etapa intermediária da construção da jogada. Ele vai participar da etapa de execução, né? Um camisa 10 que joga muito colado às costas de um centroavante, em geral, também vai participar da etapa final da jogada, né, da etapa de execução, ou entregando uma assistência, né, ou entregando ali um gol diretamente para a equipe, né? Um jogador, por exemplo, que participa da etapa intermediária da jogada, né, e também, ao mesmo tempo, consegue participar muito bem da etapa final da jogada, é aquele jogador que entrega assistência, é aquele jogador que faz gol, e é aquele jogador que entrega pré-assistência. A pré-assistência, em geral, ela pode perfeitamente acontecer na etapa ali final, né? Na etapa de execução, naquele último terço, na parte ali bem final do último terço, colado ali o goleiro perfeitamente. Mas, em geral, grande parte das pré-assistências vem da etapa intermediária. Então, se o jogador participa muito, entrega muito pré-assistência, é porque ele é um jogador que participa muito dessa etapa intermediária também. Se esse jogador tem essas características, vamos combinar que é um jogador extremamente importante para a equipe. É muito importante para a equipe. Ele é muito decisivo para a equipe, tá? E o Santi Rodrigues é esse jogador. Ele ocupa muito bem esse corredor central conduzindo, é um condutor, e aí também lembra muito Almada, né? A leitura da hora de fazer o passe, por incrível que pareça, né? Quando chega ali perto da área, ele inclusive consegue fazer isso com números, na minha opinião, até melhores do que o do Almada, né? Quando no caso, está um pouco mais distante ali, por exemplo, aquela bola mais longa, por exemplo, aquela bola mais, né, mais complicada, né, que caminha mais, neste caso aí, o Almada era superior, por exemplo, né? Agora, como eu já disse, eu paro por aqui a comparação com o Almada, tá? Que pode até voltar para o Botafogo, quem sabe, né? As coisas caminham de cada maneira, né? De repente, enfim, no futuro, né? Mas vamos lá. O Santi Rodrigues é um jogador que cai muito bem pelo setor esquerdo e já foi colocado algumas vezes no setor direito. Não gosto. Ele entrega profundidade por ali, por certo que sim, mas é um jogador, por exemplo, que é um desperdício. Porque como ele é um grande driblador, o ideal é que ele seja colocado no corredor lateral ofensivo esquerdo e não o ofensivo direito. Porque no direito ele vai entregar o quê? Profundidade. Mas o jogador, quando ele é driblador, ele também é capaz de entregar profundidade, mesmo quando ele estiver jogando no setor de pé trocado, tá? Porque ele consegue fazer o drible com os dois pés. Ele consegue ir ao fundo do campo, não necessariamente pensando em cruzar a bola, tá? Porque aí temos um problema. Por que o jogador de pé preferencial vai ao fundo do campo, entrega profundidade no lado preferencial do seu pé? Porque, evidentemente, ele vai para um setor, vai até o fundo do campo e tem facilidade para cruzar com o pé preferencial. Por que ele não entrega tanto, não vai tanto ao fundo do campo quando está no lugar do pé trocado, no corredor do pé trocado? Por quê? Porque ali, né, como é que ele vai cruzar com o pé dele, né, o preferencial? Não dá, né? Então, qual é a diferença, portanto, desse jogador que joga com o pé trocado, né, e que consegue ir ao fundo do campo em relação a outros que não conseguem ir ao fundo do campo? A capacidade de driblar. A capacidade de fazer drible. Então o jogador vai ao fundo do campo, né, e aí no lugar de cruzar, o que ele faz? Ele faz o drible. E esse drible é perigoso, porque quando ele chega ao fundo do campo, você pode reparar, todos os jogadores de pé trocado que atuam ali, que vai ao fundo do campo, geralmente quando chega ao fundo está colado à área. E o que ele faz? Ele, em geral,
pratica o drible para entrar na área, gente, e é fatal. Por quê? Porque quando ele faz esse drible, ele simplesmente colocou muita coisa em perigo para a defesa adversária. Ele faz esse drible e aí, veja só que interessante, ele já gerou uma situação favorável, sabe para quê? Para o arremate. Ele já gerou uma situação favorável, por exemplo, para fazer um passe, né? Por quê? Porque aí a bola vem para o pé preferencial e pode gerar ou o arremate ou então o passe, ou enfim. E aí, nesse caso, muitas vezes o jogador, inclusive, recebe pênalti, né? Então, essa é uma grande diferença desse atleta. A diferença é que também o Almada entregava muito bem, de novo, eu comparando aqui, perdão por isso, mas é um jogador que tem essa característica aí, né? Olha, ele vem amadurecendo muito para o seu jogo, acho que às vezes é um pouco fominha, né? Demora um pouquinho para soltar a bola, segura um pouquinho demais em algumas situações, mas, como eu já falei no outro vídeo, isso era um grande problema para o Santi Rodrigues no passado, e ele transformou isso numa solução. Porque depois de ser tão criticado por fazer uma condução excessiva, né, ficar muito tempo com a bola, ele resolveu pensar o seguinte: bom, se eu fico muito tempo com a bola, eu vou soltá-la na melhor situação possível. Então ele começa a evoluir quando ele segura muito a bola para esperar o posicionamento e o ataque ao espaço por parte dos seus colegas de equipe. E essa é uma grande qualidade que hoje a gente vê no jogo do Santi Rodrigues. Então o Botafogo está de fato contratando um jogador que é muito acima da média, mais um, que é muito acima da média, né? É um jogador que, contudo, diferentemente do Almada, aí eu preciso, perdão de novo, mas agora eu preciso fazer a comparação, porque o Almada ele tem uma certa característica bem curiosa. O Almada é um jogador que ele foi muito bem no Botafogo, né? Como todo mundo presumia que ele fosse. Mas no Botafogo, eu acho que ele jogou 30% do que ele poderia jogar ainda. Né? E qualquer lugar onde ele for jogar vai ser a mesma coisa. O Almada, ele precisa de um tempo para ir pegando, né? Para ir pouco a pouco ir se adaptando. A adaptação dele não é pequena, só que como ele é muito bom, né? O pouco que ele se adapta já entrega muita coisa, né? O Santi Rodrigues também é um jogador que às vezes tem dificuldade para se adaptar. A primeira vez que ele saiu do Nacional e foi para o Major League Soccer, ele apresentou essa dificuldade também, né? Para se adaptar, foi até uma temporada ali, né? Um pouco complicada. Quando ele saiu do Nacional, quando ele saiu, por exemplo, do City Torque, né? Mas mesmo quando ele chegou no City Torque, demorou, né? O Montevideo City Torque demorou um pouquinho para ele se adaptar, não tanto como quando ele chegou na Major League Soccer. Então tem essa questão aí, de tal sorte que é um jogador caro, é um jogador que todo mundo vai esperar, pô, é o cara que chegou para solucionar tal. Então o torcedor e a torcedora botafoguenses vão ter que ter uma certa paciência se ele tiver dificuldade para começar a jogar muito bem nos 3 primeiros jogos, por exemplo. Fiquem tranquilos, porque tende a ser uma grande contratação do Botafogo. Vai depender claramente da adaptação dele, mas em teoria o Botafogo está contratando sim um belíssimo jogador, um jogador que cairia muito bem em quaisquer equipes gigantescas e que brigariam pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo título da Copa Libertadores de América, pelo título da Copa do Brasil, meus amigos e minhas amigas. Então, portanto, nesse sentido, em teoria, uma belíssima contratação do Botafogo. Ainda, pessoal, fico por aqui. O Botafogo, acho que concordo com o Manel, fatalmente na segunda janela vai gastar uns 300 e tantos, 400 milhões sim, porque se para analisar, é um ano que o Botafogo tá com um sarrafo mais no alto, é um ano que a gente tem que reformular quase que todo o elenco. Temos Super Mundial, então vai chegar na janela que tem pré-mundial, né? Esse ano sendo 3 janelas. Então, uma janela curtinha ali de pouco mais de 10 dias antes do Mundial. Essa janela, o Tex vai gastar um dinheiro para reforçar o time antes do Mundial, para dar aquela moral para a Copa do Mundo de Clubes. E tem depois a janela de julho e agosto. Acho que de muito difícil o Botafogo não gastar mais 300 e poucos milhões esse ano e não bater 1 bilhão. E aí eu quero te perguntar, o Botafogo já é... Eu ia perguntar se algum time já chegou a gastar 1 bilhão por ano, ninguém gastou. O Botafogo já é o time que já mais gastou em uma janela, 536 milhões. Nem o Flamengo nunca gastou esse dinheiro. Eu quero imaginar a raiva que eles vão sentir quando chegar no final do ano e olhar para trás. O Botafogo gastou 1 bilhão esse ano. Vai, meu Deus do céu, os caras vão se rasgar todo. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Temos 4 planos de membros, planos de 3, de 5, de 15, vários valores. Isso ajuda muito o canal. Então eu fico por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.